Boa noite, povo lindo, que saudade. Não sei se você sentiu a minha falta, mas eu senti a sua, tá? Terça-feira eu já não faço a live, faço a quinta-feira, mas na quinta-feira eu paguei um mico. Não sei se você percebeu, mas acho que sim, você que esteve ao vivo aqui na minha live de quinta-feira, gente. Aconteceu que eu fiquei falando e a live não tinha som. Não sei o que aconteceu, né? Mas primeiro, antes de eu me desculpar por isso que eu não fiz, não pude fazer, eu quero te dar boas-vindas, aguardando aqui você entrar aí ao vivo para a gente começar o nosso assunto, o nosso tema muito interessante, muito importante. E eu quero dizer para você que eu não fiz a live exatamente porque fiquei falando, não observei as mensagens. Sei que você mandou para mim aí dizendo tá sem som. Algumas pessoas enviaram a mensagem, mas eu estava tão envolvida no assunto, falando, eu estava entusiasmada, na verdade. Esqueci de olhar as mensagens. E então hoje eu quero comunicar com você, interagir. Eu vou dar mais atenção no que você está falando aí, mandando a mensagem. Então eu quero que você que está aí ao vivo me diga como é que está o som, para mim não pagar o mico que eu paguei na quinta-feira. Fiquei aqui, gente, só com os lábios mexendo, né? E as pessoas aqui interagindo comigo, e eu olhando simplesmente aqui, querendo falar do tema, eu estava muito entusiasmado, o tema era muito interessante, e terminou que eu não vi que estava sem som a minha live. E aí eu paguei mico. Todo mundo me avisando e eu aqui falando e não observando, porque eu não sei se você faz live aí ao vivo, você já esteve ao vivo no Instagram, no Facebook, eu não sei se você percebe que a gente não tem como saber, né, que a live, o teu aparelho tá sem som. Então tem que ser a pessoa que está do outro lado assistindo que tem que dar esse feedback. Me dá um feedback aí, você que está aí. O som está aí chegando para você, está tudo bem, está normal, você está entendendo a minha voz? Porque eu não quero ficar aqui 1 hora mexendo com os lábios e você não entendendo, não ouvindo nada. Boa noite, Monique, seja bem-vinda, querida. E aí, Monique, você que está aí ao vivo, você sabe se está chegando o som aí para você? Já tem uma outra pessoa aqui que entrou também, está com som. Graças a Deus, hoje está tudo normal, não é isso? Então, gente, que Deus abençoe, que nós possamos bater esse papinho aqui rápido sobre a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor quer transmitir para o teu coração hoje. É para esse propósito que eu estou aqui, foi para isso que Deus me chamou, que eu fui predestinada, escolhida, assim eu me sinto e é assim que você tem que se sentir. Escolhida, predestinada, enviada e preparada. Boa noite, Elisa. Seja bem-vinda, querida. Como é que tá o som aí? Você que está assistindo no Facebook. Você está chegando o som aí normal? Tá tudo bem? Você ouve a minha voz? Porque na quinta-feira eu estou explicando aqui. Boa noite, Elisa. Seja bem-vinda, querida. Na semana passada, na quinta-feira, não consegui as pessoas me ouvirem. Eu estava muito entusiasmada falando e só estava fazendo assim a minha boca, ó, mexendo. E não tinha som. Então, tá ótimo o som. Obrigada, Elisa Almeida. Muito obrigada, querida, por me dar esse feedback. Eu estava muito preocupada de, novamente, a minha live ser interrompida, né? Por falta do som. E as pessoas começaram a mandar mensagem, eu aqui falando, não estava interagindo. Então, hoje eu quero interagir mais com você. Boa noite, Maria, terapeuta,
querida, uma mulher de Deus, cheia da unção do trabalhar de Deus, e tem muita sabedoria essa pessoa, aqui é uma terapeuta. Você segue a Maria aí, terapeuta, que entrou aqui, está na live, tem muito conhecimento para passar para você. Ela faz muito estudo, gente, sobre o autoconhecimento, e ela ajuda mulheres como eu e como você a se conhecer melhor, a entender mais os seus sentimentos, as suas emoções, os seus relacionamentos, não é verdade, Maria? Sigam a Maria. A Maria é uma mulher abençoada por Deus. Uma mensagem, poderosa para você. Aqui eu estou também com a Elisa, minha querida amiga lá de Belém do Pará. Belém do Pará está 40 graus, não é, querida? Belém do Pará está 40 graus. Olha, eu estou chegando em Belém novamente. As minhas lives vão ser lá do 40 graus de Belém, porque aqui em Balneário Camboriú hoje está friozinho, tá? Gratidão a você, Maria, por estar aqui ao vivo comigo na minha live. Vamos fazer uma live juntas, tá, minha linda? Eu sei que você tem muito conteúdo e você pode até me ajudar com o seu conteúdo, que você é uma mulher que estuda os comportamentos. Isso é bom. A gente sabe que a palavra de Deus é importante, mas a ciência é um complemento para o trabalhar de Deus na vida do homem, do ser humano, principalmente daqueles que ele ama, não é verdade? Então nós não podemos abandonar o estudo da ciência para saber mais sobre o próprio ser humano, para cuidar de nós. Sabe o que é a ciência? É o cuidado de Deus para com seus filhos. Ele nos enviou para cá e ele cuidou tanto, ele se preocupou tanto, que ele criou a própria ciência criada por Deus, usando o homem para ajudar o homem, para ajudar a sua criação. Você entende isso? Você não pode abandonar a ciência só porque você é cristão, porque você é filho de Deus e você quer fazer tudo conforme a sua fé. É verdade que nós temos que ter a fé, mas a fé também envolve acreditarmos que Deus usa pessoas como a Maria, como os médicos, na verdade, como a ciência da biologia que estuda a origem da vida. Então nós não podemos abandonar, desprezar, menosprezar o estudo desses estudiosos, né? Desses homens estudiosos que fazem com que a ciência trabalhe a favor da criação de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para falarmos de algo, gente, que eu assisti. Eu vou falar para vocês aqui, realmente, aqui, intimamente, que tem coisas que a gente assiste, na verdade, na internet, que te levam a ficar pensando bastante. E foi isso que aconteceu com o tema da nossa live de hoje. Desculpa, meu cabelo tá meio assim, hoje eu estava aqui muito atarefada, não deu para cuidar muito da beleza não, tá? É por isso que a gente usa esses recursozinhos. Ai, meu Deus, se não fosse esses recursozinhos, né? Dos filtros e tal, e essas coisinhas para melhorar um pouquinho aqui, a gente ficaria bem, ficaria bem difícil ter que estar todo dia, né? Contratando uma pessoa, como é que a gente chama? Esteticista, uma mulher que trabalha com a beleza, que realça a beleza, realçar, né? Porque a gente já é linda. Eu, particularmente, me acho maravilhosa. Me acho não, eu sou. Eu sou a própria perfeição de Deus na Terra. Não vamos exagerar. Eu sou a criação. Até eu fiquei vermelho agora com essa perfeição. Na verdade, eu sou a imagem, semelhança do Senhor. Foi Ele quem disse isso e eu acreditei. Porque aquilo que Deus diz para mim, eu acredito, eu creio na Bíblia, na verdade. Então, hoje a gente usa esse recursozinho, né? Mas olha, gente, voltando ao assunto aqui, vamos conversar sobre algo. O meu tema hoje foi por conta de eu ter assistido algo que me fez pensar, e muitas coisas que eu assisto, que eu ouço, me faz realmente pensar e avaliar e analisar e buscar em Deus uma explicação para que eu não fique apenas com aquilo na minha cabeça, com as dúvidas, na verdade. Dúvida é a pior das coisas que existe, é você ficar duvidando daquilo que você
ouve e sem buscar um fundamento, se aprofundar e estudar, ou simplesmente rejeitar, não é verdade? Tem gente que rejeita uma coisa sem se aprofundar. Quando não rejeita, às vezes critica, não é verdade? Joga pedras, sem se aprofundar, sem procurar analisar, fazer um estudo, para que não cometa uma injustiça. Então, eu vou confessar a você que ao abrir o Instagram esta semana eu escutei uma frase assim mesmo, de uma pessoa, eu não sei o nome daquela moça, eu não fui procurar saber, até para que o meu coração, e eu sei que eu a sigo, porque sempre quando a gente segue a pessoa, tudo que aquela pessoa posta, quando você abre no seu Instagram, está ali exposto, não é verdade? Eu também não deixei de seguir, nem estou aqui para falar da pessoa que eu ouvi. Eu estou aqui para falar da mensagem que eu ouvi. E por conta de ter escutado aquela mensagem, o Espírito Santo falou forte no meu coração, forte na minha mente e disse: procure entender, não apenas rejeitar o conceito que você ouviu, sem procurar ver o que realmente você deve acreditar segundo o que você tem fé, segundo a sua fé. Quem é o meu mestre? Quem é que lhe orienta? A quem você deve ouvir? O meu mestre é Cristo. O meu professor é o Espírito Santo. Então, se ele incomodou para me buscar conhecer mais sobre o tema, eu fui buscar, segundo o meu mestre, segundo o livro do estudo que eu creio, confio e acredito, o que viria a ser aquele tema que eu ouvi a moça abordando na internet. Eu ouvi essa frase, gente, que me ensejou a estar aqui hoje, aqui, conversando com vocês sobre este assunto. Eu ouvi sobre sorte. Então eu ouvi a mentora, uma moça, inclusive, acredito que ela tem muitos seguidores. A moça falou assim e eu pensei exatamente no que seria essa frase. Ela disse: sorte é igual a preparação mais oportunidade. Eu ouvi exatamente isso. E aquilo, na hora que eu ouvi, de primeira eu pensei: nossa, eu nunca pensei sobre o que seria sorte. Na verdade, eu nunca busquei esse conceito. Você já? Você já se preocupou em buscar uma explicação para essa palavra sorte? E quando eu ouvi, eu disse: meu Deus, se essa moça se preocupou em buscar e entregar esse conceito de sorte é igual a preparação mais oportunidade, então eu vou procurar saber sobre isso também. Porque tem fundamento. Mas eu pensei, aí eu comecei, aquela palavra ficou na minha cabeça, ficou martelando, sorte igual preparação mais oportunidade. Então, eu sou uma pessoa de sorte? Então, o que é sorte? É isso mesmo que é sorte? É eu me preparar, eu me esforçar, eu estudar. Então, vamos ver o significado. Preparação. Primeiro vamos nessa palavra. Preparação. O que o conceito quis dizer é que se você se prepara, ou seja, segundo o nosso hábito, nosso costume no Brasil, nossos pais, desde muito cedo, o que eles dizem? Olha, vai estudar. Eu ouvia desse jeito. Quem não estuda vai terminar carregando uma carroça, tirando o lugar do burro, do jumento, vai trabalhar que nem um jumento. Estuda. Quem não estuda não tem sorte na vida, não conquista nada. Então, eu ouvia muito isso. Então, nós sabemos que a preparação no nosso país, desde o princípio, com nossos pais, da minha geração, era isso. É estudar, né? Se preparar para o futuro. Então, isso é a preparação. É você estudar, é você pesquisar, estudar bastante uma profissão. E a segunda palavra que a moça usou é isto aí, a preparação, você estudar bastante, você se preparar, não é verdade?
mais a oportunidade. Então, estas duas coisas somadas, aquilo que você estudou, digamos que você estudou medicina, e uma hora você vê bem estampada assim no jornal da sua cidade, concurso público para médicos na Marinha, digamos assim, é um exemplo. E você diz, é a minha oportunidade, eu me preparei, eu estou pronta. Esta oportunidade é para mim. Exatamente isso que é preparação mais oportunidade. Esta é a minha oportunidade. Surgiu agora, isto é sorte. Para o conceito, né? Eu ouvi é exatamente isso. Eu estudei, estou pronta, preparada, surgiu a vaga, a oportunidade, pronto, está encaixado. Né? É a fome com a vontade de comer juntos. Então, isto é sorte. Aí aquilo me veio na cabeça, mas é só isso mesmo, gente? Sorte é estar preparado e surgir a oportunidade? Então, continuei a questionar. Eu digo, eu vou saber na Bíblia. O que o meu Deus fala sobre sorte? Porque eu pensei, analisa comigo você aí. Vamos analisar. 10 pessoas estudam na mesma faculdade, fazem o mesmo curso, medicina. 10 pessoas na mesma sala, na mesma cidade, estudam o mesmo curso, formam no mesmo curso. E das 10, apenas, digamos, eu ainda vou botar um percentual de 50%. Oi, Graça Lima. Seja bem-vinda, querida. E digamos assim, que das 10 pessoas que formaram na mesma sala, no mesmo ano, na mesma faculdade, na mesma cidade, também fizeram o concurso na mesma oportunidade, surgiu para as 10 e apenas 50% das 10 pessoas conquistaram a vaga. Opa, peraí, eu me preparei, eu estudei, eu fiz a mesma coisa que a outra pessoa e das 10 vagas que surgiram, apenas 5 pessoas entraram e eu fiquei de fora. Aí eu pensei, o que faltou para mim? Eu não estava preparada? Tem algum fator aí que mudou a minha sorte? Que alterou o conceito de sorte que eu ouvi? Você acha que alguma coisa aí, sendo eu preparada, e eu digo mais, dessas 10 que passaram, 5 não, das 5 que passaram, das 10 vagas, 5 passaram e 5 não passaram, acho que se prepararam iguais. E se apenas uma, no final de tudo, se torna um médico de sucesso? Pode ser um advogado, vamos no advogado, que é a minha profissão. Digamos que eu fiz o curso na Universidade Federal do Pará, juntamente com todas as pessoas, com toda a minha turma, e naquela turma tinham, digamos, 100 pessoas, e dessas 100 pessoas que formaram na minha turma, apenas, vamos dizer que 5 hoje são pessoas que nesta profissão obtiveram sucesso e estão lá em cima no topo. Aí você vai dizer, estas pessoas fizeram a mesma faculdade, o mesmo curso, entraram no mesmo ano. E o que alterou? O que foi mesmo? Que fator fez com que uma chegasse e a outra não chegasse? Porque nós temos um conceito de sorte aqui que nós estamos avaliando, que é preparação mais oportunidade. Preparação mais oportunidade significa sorte. Foi o que eu ouvi. Então, quando eu fui ver, então nós vamos ver o que seria sorte. Esse é um conceito, né? Que eu ouvi, que me chamou a atenção, eu digo, eu vou pesquisar sobre sorte. O que o meu Deus diz sobre sorte? É apenas isso? É eu estar preparado a surgir a oportunidade e eu cair dentro? Isso faz parte. Sim, mas sorte é explicado
em algum conceito do que vem ser a sorte, como, digamos assim, um fator, filosoficamente falando, diz que sorte é algo, um fenômeno que acontece de forma, um acontecimento que acontece de forma inexplicável, que não há uma explicação para a sorte. É um fenômeno que inesperadamente acontece, que não há uma explicação lógica, física, algo que seja, que tenha uma explicação. Então, isso vem ser um conceito, filosoficamente, como destino, algo que aconteceu sem explicação. Isso seria sorte. Já a moça que eu assisti disse que sorte é oportunidade, é preparação, mas é oportunidade. Mas o que Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, vem falar sobre sorte? O que alteraria o resultado de duas pessoas que fizeram a mesma coisa e uma obteve êxito e a outra não? Então nós temos que dizer que algum fator inexplicável ocorreu para que uma obtivesse êxito. E qual seria esse fator? Na Bíblia eu fui buscar versículos que falassem sobre sorte. Alguém que na Bíblia viesse esclarecer com a sua história o que viria a ser sorte segundo o critério de Deus. O que seria sorte segundo Deus? Então eu encontrei versículos que eu busquei, pesquisei, para a gente procurar entender, segundo o critério de Deus, segundo a Bíblia, o que viria a ser sorte. Não apenas eu estar pronta, preparada e me surgiu a oportunidade. Então nós vamos ver o que Deus fala sobre sorte. Eu vou citar alguém da Bíblia que tem a sua história, a sua mudança, porque na verdade sorte, segundo a Bíblia, é vida. Sorte para Deus é amar a Deus no próximo. Sorte é vida, é a vida. Não é apenas oportunidade mais preparação, preparação mais oportunidade. Nós vamos ver aqui na Bíblia alguém que teve a sua sorte mudada, transformada, porque a Bíblia diz que Deus muda, transforma a sorte das pessoas. E que não seria apenas eu estar pronta, preparada, estudada, graduada, e surgir a oportunidade e eu estar dentro e eu aproveitar a oportunidade, isso seria para mim a minha sorte. Nós vamos ver aqui que alguém que na Bíblia, bem conhecido, tinha tudo isso e a sua sorte mudou. E nem sempre a sorte muda para bem. E a sorte tem dois aspectos. Quando você está de boa, cheio de bênção, cheio de sucesso, as pessoas dizem que você tem boa sorte, não é verdade? Que você é sortudo. Sabe aquelas pessoas que a pessoa fala assim, esse daí nasceu com bumbum para a lua, já ouviu esse termo? Nasceu com bumbum para a lua? Isso são palavras que as pessoas usam porque não tem como explicar o que acontece na vida de um e não acontece na vida do outro. Aquilo que um se preparou e conquistou e chegou no êxito da sua vida, no final da sua vida, com sucesso, e o outro que fez a mesma coisa, não. Então, eles aderem isso à sorte, nasceu de bumbum para a lua, é um sortudo, jogou na telecena, né? Na cena, e ganha um monte de dinheiro, esse é o sortudo. Essa é a pessoa considerada de sorte. Mas nós vamos ver aqui alguém que tinha todas essas coisas e é não considerado um homem de sorte, mas um homem abençoado. Vamos ler. Eu vou ler aqui este capítulo
o princípio do livro de Jó. Você já devia ter imaginado, não é? Que este foi um personagem na Bíblia que teve a sua sorte transformada, mudada de uma hora para outra. E 2 vezes. Aqui Deus vai mostrar para nós, no seu critério, segundo ele, o que vem ser sorte para nós, para os filhos. E nós vamos ver também em Romanos uma explicação de Paulo, né, o apóstolo Paulo, que vem a dizer para nós, os filhos de Deus, o que é sorte, segundo Deus, segundo o critério dele, do que é feito a sorte. Claro que as pessoas fisicamente, naturalmente, querem explicar como algo que não tem explicação, é um fenômeno que acontece gratuito, eles dizem que é coincidência. Aconteceu aleatoriamente um fato bom na vida de alguém, foi o acaso, você sabe disso, né? E são palavras que as pessoas usam para explicar coisas que acontecem na vida dos seres humanos que eles não têm como explicar racionalmente, que acontece aleatoriamente, não é verdade? Eles dizem que foi aleatório, foi o acaso, nasceu de bumbum para a lua, essas são as explicações. Mas nós sabemos que quem conhece Deus e o amor de Deus sabe que sorte nada mais é do que o amor de Deus sendo aplicado na vida dos seus filhos, dos seus, aqueles que amam a Deus. Sorte é o amor de Deus sendo aplicado. Vamos ver aqui o que diz aqui no livro de Jó no início, e que vai haver uma reviravolta, mudando a sorte desse homem, desse personagem, numa hora em que nada parecia, tudo parecia normal, e vai acontecer algo improvável. Sorte é quando algo acontece improvável na vida de alguém e que ninguém pode explicar, mas a explicação existe, está na Bíblia e só é explicado através da história de alguns personagens que nós vamos ver, e a própria Bíblia diz em inúmeros versículos que Deus mudou a sorte do seu povo, que Deus mudou a sorte de personagens aqui. Nós vamos ver que existe uma explicação para quem acredita. E diz aqui no livro de Jó que um certo homem existia. Olha só, começa assim: havia um homem na terra de Uz, havia, né? Este homem morava numa cidade. E este homem, cujo nome era Jó, era um homem íntegro, reto, ou seja, esse homem tinha todas as características de alguém de sucesso. Você vai ver que esse homem tinha fortuna, este homem era um abençoado. Esta é a palavra, abençoado. E diz aqui que Deus, olha, homem íntegro e reto, temente a Deus, algo que está dentro das características, né, do critério de Deus. Eu vou lhe dizer aqui, o critério de Deus é este aqui, ó, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E diz aqui que este homem tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas. Aqui vai descrever a vida de Jó como um homem afortunado, rico, abençoado, filhos maravilhosos. E diz ainda mais que este homem, seus filhos iam à casa as casas uns dos outros e faziam banquetes. Os filhos deles viviam em festa, mas Jó especificamente, Deus estava de olho em Jó. Jó é quem tinha aqui a estrutura da sua família. Ele era quem Deus estava olhando. Enquanto seus filhos banqueteavam, enquanto seus filhos faziam festas, ele orava pelos filhos, ele sacrificava, fazia holocausto. Ele era este homem que estava sempre preocupado em agradar a Deus. Você acredita que este pai desses filhos, dessas filhas, ele fazia sacrifício para Deus, ainda na imaginação de que algum filho dele pudesse ter blasfemado nos pensamentos contra Deus? Para você ver o nível, o padrão que era Jó, ali,
dos olhos, do olhar de Deus, era um homem que demonstrava amar a Deus, porque respeitava, temia a Deus. Em todas as formas de vida que diz aqui de Jó, ele era um homem temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal, orava pelos filhos, fazia holocausto, porque naquela época, na verdade, para você tirar os pecados, você tinha que oferecer holocaustos, era sacrifício. E tudo isso ele observava. Tudo ele observava. Aos olhos da gente, aos olhos naturais do homem, o que vai acontecer com Jó é uma tremenda falta de sorte. Não é verdade? Porque a explicação do mundo, quando você tem um declínio, quando a sua vida não está de acordo com os padrões que as pessoas consideram como um homem ou uma mulher de sorte, eles dizem, má sorte apenas. Ou então, no padrão da moça que eu ouvi, da mentora que eu ouvi, disse, não estava preparado o suficiente para exercer aquilo a que se propôs. Porque se sorte for apenas oportunidade, for apenas preparação, mas oportunidade, quando um infortúnio acontecer na vida de alguém, vai dizer-se, não estava preparado para a oportunidade que se propôs. Então, por isso, o infortúnio aconteceu. Ou seja, não foi má sorte, foi falta de preparação, foi falta de preparação, né? Porque a pessoa que disse esse conceito acredita que sorte é apenas estar preparado e a oportunidade surgir. Pronto, boa sorte. E aqui nós vamos ver, Jó estava pronto para ser eternamente feliz e abençoado. E vai acontecer um fato inesperado, inexplicável até para Jó. E vai acontecer dele perder todo esta riqueza que ele tinha, a paz, o sossego, tudo que Jó tinha foi lançado fora. Mas para quem conhece a história de Jó, sabe que tem um pano de fundo por trás de tudo isso, certo? Não foi apenas um infortúnio, houve um fato. E isso estava inexplicavelmente distante do olhar do homem natural. Aquelas coisas que você naturalmente não consegue explicar. Quando a vida de alguém muda, se diz, a sorte mudou. A sorte mudou para esta pessoa. Quando ela muda para melhor ou quando vem a mudança para pior, nós dizemos, a sorte mudou, para dizer, a vida da pessoa mudou. Então nós entendemos que sorte é vida que muda, é o movimento da vida, tanto para melhor quanto para pior. E aqui nós vamos ver que a vida de Jó mudou aqui neste momento para pior. Aí nós vamos dizer, mas Jó não estava preparado para ter toda a riqueza que tinha? Jó não sabia se desviar do mal? O que foi que Jó fez? Jó fez algo errado? Quem conhece a história, e é bom você ler o capítulo de Jó inteiro para você entender lá no final que o melhor de toda essa história vem acontecer no final do livro, no capítulo 22, quando novamente a sorte de Jó vai mudar. Novamente a vida de Jó muda. Inicialmente, Jó perde tudo. E aquele inimigo, o causador da discórdia, porque Deus vai dizer que foi uma, digamos assim, sabe, aquela pessoa que joga duas pessoas que estão de bem uma com a outra, e ela vem e faz a discórdia e faz as duas pessoas, uma ao menos, pelo menos, dá motivo para aquelas duas pessoas se afastarem uma da outra. Então, esta pessoa tentou e conseguiu momentaneamente mudar a sorte de Jó. Estamos falando de Satanás. Você sabe, né? Jó estava feliz da vida, com toda a sua fortuna, riqueza, filhos e bens, animais e tudo. E Satanás, por uma simples inveja, sabe aquele olho da inveja? Aquele que diz assim, porque ele é filho, está abençoado, e ele lá, o adversário da nossa felicidade, estava com inveja, vendo a vida de Jó ser abençoada. Então ele chega com Deus num belo dia e diz assim, o Senhor pergunta para ele, Satanás, né? Aquele, o adversário, o diabo, aquele que está na Bíblia, que todos nós já ouvimos falar dele bastante. Chega com Deus e fala,
venho da terra. E Deus, cheio de amor, e cheio, vamos dizer, de um orgulhozinho, né? Falou, viu meu servo Jó lá pela terra, como é que ele está? Está bem, né? Um homem íntegro, e elogiou. Para que elogiar? Sabe, muitas vezes a vida da gente muda. Até mesmo quando você está muito bem e quando alguém elogia você. Pode ser que alguém elogia e o outro lá, ó, fica com inveja, né? Mas vamos dizer aqui na vida de Jó, o que aconteceu foi isso. E a sorte de Jó mudou por um desafio, porque Satanás, e Deus disse assim, e quando Deus tirou tudo de Jó, Jó continuou amando Deus. E Deus continuou amando Jó. Porque o desafio para mudar a vida de Jó foi que ele iria blasfemar do Deus que ele acreditava, do Deus que ele amava, do Deus que ele temia e que ele respeitava. Então, o desafio era, tira tudo dele para tu ver como a sorte dele vai mudar, a vida dele muda para pior e ele vai blasfemar contra ti, contra Deus. Esse foi o desafio. Para você ver como as coisas que aconteciam com Jó não tinha nada a ver com a oportunidade, nem com a preparação, nem com o físico, nem com o natural. O que eu estou querendo aqui mostrar e que você pode analisar junto comigo, vamos procurar entender, é que o que estava acontecendo na vida daquele homem era espiritual, era totalmente espiritual, nada a ver com a vida de Jó. Jó estava íntegro, Jó estava fazendo tudo certo, Jó estava com a oportunidade de viver a sua vida eterna na terra inteiramente, sem problemas, e surge o infortúnio. Aos olhos da população, o que você acha? E nós vamos ver que aos olhos naturais do homem, 3 amigos logo dele vieram se pôr junto com ele, diz que para ajudar, verdade? Os 3 amigos de Jó vieram, diz que com pena ou sabendo do que aconteceu com ele. Tem essas pessoas que se achegam a nós nesse momento de má sorte, né? De virada de vida, de sorte para baixo. Vem tentar explicar. Que nem os 3 amigos de Jó que vieram para ficar do lado dele e tentar explicar para Jó que algo ele tinha feito de errado. Não é assim? Não é assim também na sua igreja? Aí nesse lugar que você frequenta, que você entre os irmãos, e acontece um infortúnio com você, o que é que primeiro as pessoas dizem? Aconteceu algo inexplicável. Vão dizer, pecou. Deve estar fazendo algo errado. Deve ter algo na vida dessa pessoa que está fazendo com que isso tudo aconteça. Ela errou contra Deus, ela deve estar em adultério, deve estar fazendo alguma coisa errada, não é assim que acontece? E assim também foi com a vida de Jó, porque a sorte de Jó mudou. Gente, a um nível que não tinha nem explicação até para a esposa dele, que foi a única que restou. Os filhos deles foram mortos, os animais morreram, secou um vento, levou toda a plantação dele, entende isso? Queimou tudo. Foi algo assim devastador. Sabe o fundo do poço? Sabe quando você está no fundo do poço que ainda vem alguém lá para olhar para você lá no fundo e dizer assim, e o que faltou para esse aí? Deve estar em pecado. Sabe quando você está no fundo do poço e as pessoas querem explicar naturalmente, pelos olhos da carne, o que aconteceu com você? Foi assim com Jó. Sabe aquela pessoa que está perto de você, que ainda mora com você, vive com você, e nem ela sabe explicar o que aconteceu? Ora, se a pessoa que mora junto com você, sabendo da sua vida, sabe das oportunidades que você teve, do quanto que você se esforçou, do quanto que você se preparou, mas mesmo assim, com todo esse esforço, toda essa preparação, você está agora aí num lugar que você, por exemplo, não planejou. Você planejou um lugar de sucesso, mas, no entanto, você está aí num fracasso. E agora? Como é que você explica? Tem explicação? Você planejou fazer algo e deu tudo errado. E as pessoas que estão de perto olhando,
observando sua vida. Aquele que fica curioso aí observando a sua vida, como ela vai, quando você tropeça, quando você tem um infortúnio, alguma coisa acontece, aquele lá. Sabe qual é a explicação? Eles vão ajudar você? Não. Mas eles estão lá para ver e para tentar explicar através das conversas de pé de ouvido, entendeu? Procurando uma explicação. Porque nem sempre a gente chega onde a gente planejou. E as pessoas querem explicar coisas pelos olhos naturais, apenas pelos olhos naturais, como este conceito de sorte é nada mais, nada menos do que estar bem preparado e surgir a oportunidade. Eu estou dizendo para você não se preparar? Não. Eu estou dizendo que ainda que às vezes a gente se prepara, a gente faz todos os esforços necessários para chegar a um destino, a um objetivo, mas algo acontece no meio deste percurso, entre o que você planejou e se preparou e o destino que você queria chegar, que fez com que você não chegasse ali. E aqui, Jó estava vivendo isso e não sabia explicar. Chegou um momento, até no fundo do poço, como as pessoas falam do fundo do poço, é um termo que a gente usa para dizer que não tem mais para onde ir, mas ainda pode. Sabia que o fundo do poço ainda pode ser mais fundo ainda, quando você está lá e olha para cima e não vê saída? Olha só o que aconteceu. Jó, além de ter os 3 amigos que o condenavam, a própria esposa de Jó chegou para ele e disse: olha, tu ainda acredita nesse Deus? Porque depois de ter sido tirado tudo, Satanás novamente ainda não estava contente, tinha que levar ele ainda para o fundo, mais fundo. Ele tinha perdido filhos, filhas, fortuna, riqueza, animais, mas ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo. E então Satanás disse: peraí, você cercou ele, né? Porque a primeira coisa que ele disse foi: você cercou ele. Olha só, Satanás sabe que o que você tem, que a forma como você vive, que o que você conquista é bênção de Deus. Olha o que ele diz aqui para Jó, só para você ver como existe isso no espiritual. Olha o que ele diz. Acaso, está no versículo 10 do capítulo 1 do livro de Jó, ele vai dizer para Deus, Satanás diz para Deus a respeito de Jó: acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E o que é cercar com sebe? Eu fui pesquisar o que é essa palavra sebe. É uma cerca viva. Ou seja, bênção. É tipo cercado de anjos. Foi isso que Satanás disse a Deus: por acaso tu não cercaste tudo que é dele? Com sebe, ou seja, com cerca viva. Sebe significa na Bíblia cerca viva. Ou seja, o que seria uma cerca viva? É o amor de Deus cercando você, protegendo você, significa proteção de Deus. Então Satanás, vendo isso na vida dele, disse: ele é assim, então tira tudo dele. E tirou toda a fortuna, tirou os filhos, mas Jó não blasfemou contra Deus. Ao contrário, disse exatamente: Deus me deu, Deus tirou, nasci nu e nu eu vou voltar para lá. E isso incomodou demais, porque ainda tinha algo para ser tirado. Sabe, o fundo do poço ainda precisava ser mais cavado. Então Satanás disse a Deus: olha, pele por pele, o homem dá tudo o que tiver pela sua vida. Quis dizer, ele ainda tem a vida. E Deus disse: olha, é o seguinte, tira a saúde, né? Toca no corpo dele, nos ossos, na pele, mas preserva-lhe a vida. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó afundou mais a história dele, a ponto dele ter só um caquinho de telha para coçar feridas, porque ele ficou cheio, tomado de feridas. Pense bem, tinha tudo, aconteceu um infortúnio e aos olhos dos amigos dele ele tinha pecado. A mulher dele, para não ficar pior, para ficar pior ainda a história de Jó, a vida dele já não estava tão ruim, chega a esposa dele e sabe o que ela diz? Olha o que a mulher dele vai dizer.
para você ver como a explicação de sorte, nem quem está do nosso lado às vezes tem para dizer e para explicar pelos olhos naturais. Disse a mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Ou seja, ele não era um homem íntegro, não foi isso que Deus disse? É um homem íntegro, reto, né? E que se desvia do mal. Ela lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Olha aí, sempre vai vir alguém que não entende espiritualmente as coisas que acontecem na sua vida, os infortúnios, a sorte que mudou não para melhor, a vida não mudou para melhor, e vem uma palavra dessa. Você cheio de fé, cheio mesmo ainda com toda essa vida que está acontecendo, esse problema que você está vivendo, mesmo assim, oi Edna, seja bem-vinda, querida. Lázaro Couto, gente, deixa eu dar um alôzinho para você. É muito bom tê-los aqui, tá assistindo, Maria, Jefferson, todos que estão aqui assistindo, sejam muito bem-vindos. Então, para Jó, para a mulher de Jó, também não tinha explicação a não ser dizer para ele: olha, eu convivo com você, eu vi que você não fez nada, eu vi que você estava fazendo tudo certo, você orava, você sacrificava até pelos nossos filhos. Isso é a mulher de Jó. Eu estou aqui cogitando de que ela tenha dito isso, não é verdade? Eu conheço sua história, eu convivi com você. Não tem explicação para tudo isso, a não ser ela entendeu. Olha o que ela entendeu de Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre, porque Jó continuava adorando a Deus. Então significa que tudo que Jó tinha, até Satanás sabia que era abençoado por Deus. E a mulher de Jó, que convivia com ele, disse, ela desistiu, gente. Em momentos, às vezes, que você está vivendo na sua vida difícil agora, que a sua sorte não está como você gostaria, a sua vida não está como você gostaria de estar, vai ter pessoas que vai dizer para você desistir. Vão ter pessoas da sua família, não estou falando pessoas de longe, não seria eu, sabe, que vou ligar para você para dizer isso, não. Pessoas que estão aí do seu lado, que convivem com você, que viu que a sua sorte mudou e não para melhor, que a sua vida não deu aquela guinada. Quem não gostaria de ter uma guinada na sua vida assim e ganhar milhões da noite para o dia, não é verdade? Quem não gostaria? Todo mundo gostaria que Deus fizesse isso, não é verdade? Na hora daquela hora difícil, para quem é que você chama? Oh, meu Deus! Quem das pessoas, mesmo não acreditando em Deus, não faz isso? Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Me tira desse momento, me afasta de mim esse cálice, não é assim? Então nós sabemos que Deus pode mudar esse infortúnio, essa coisa aí que chamam que acontece aleatória, esse acaso, essa coincidência ruim. Então, a mulher de Jó sabia. Mas ao invés dela dizer, aguenta mais um pouco, o Deus que te deu o bem, te deu esse mal, ele pode te dar o bem novamente. Porque foi isso que ela disse. Sabe o que ela disse? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas sabe a resposta de Jó? Olha só o que Jó respondeu para essa mulher que não tinha como explicar aquilo que estava acontecendo com seu esposo, e ela disse, desiste. Foi isso que ela disse ao marido. Desiste, não resiste mais. Chega. O que te aconteceu é que Deus te abandonou, Ele não está mais contigo, é Ele que está te fazendo isso, amaldiçoa Ele. É como que alguém chegasse ao seu ouvido aí, perto de você, que está passando esse momento difícil. Você, mãe, que está lutando pelo seu filho que está na droga, que já orou, foi à igreja, fez tudo o possível, sacrificou que nem Jó sacrificava pelos filhos, e alguém chega com você e diz, desiste. Desiste. Não tem jeito.
Entende isso? Então, quando acontecem os momentos difíceis, muitas pessoas vão dizer isso para você. Olha, você estava preparado, você fez tudo. Não desista. Eu vou lhe dizer um testemunho que eu tive hoje. E isso alegrou meu coração. E eu já tinha feito, eu já estava estudando o tema para a sorte, e eu vou dar esse testemunho da minha vida para mostrar para você como uma palavra de uma pessoa pode mudar uma história e um coração e uma vida. A mulher de Jó aqui disse para ele largar Deus de mão, amaldiçoar e morrer, porque ela diz assim, desiste. Olha só, quando alguém chegar para você e disser isso, não escute. Não é a voz que Deus quer que você ouça. Eu vou lhe contar um testemunho na minha família e hoje eu recebi um telefonema, não, um áudio, aliás, para não mentir, áudio, né? De uma irmã. Há algum tempo atrás, eu tenho uma irmã muito querida, ela sabe que eu a amo. Eu amo todos os meus irmãos, eu tenho 12 irmãos. Mas eu os amo a todos. Gente, chegou alguém aqui na minha casa. Só um momentinho, por favor. Me dei um segundo. Eu estou no meio da minha live. Então, e você escuta, eu escutei exatamente assim. Há algum tempo atrás, gente, chegou a minha filha e a minha neta. Aqui, ó, comida. Oi, meu amor. Gente, olha só quem eu vou mostrar para você. Que boca é essa? Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Olha aqui. Dá um tchau, dá um alô ali pro pessoal, isso. Beijo, dá um beijinho para eles que estão assistindo aqui, ó, a vovó ao vivo, tá? Faz Gente, o coração, faz o coração. dá o coração, faz o coraçãozinho para eles. Ó, o coração. Gente, essa é a Isis Rebeca. Olha a minha filha, Gabriela. Olha a mãe dela. Olha aqui, ó. Chegaram, vieram trazer presente. Olha aí, olha essa boca suja de chocolate. Meu Deus. Vamos lavar essa boquinha. Gente, isso aqui, ó, bênção. Chegou na hora da live, não tem como isso aqui acontece. Olha só, vieram trazer o que para mim? Gente, não é a primeira vez que eu estou fazendo a minha live e eu recebo um presente. Olha isso. É o meu jantar pronto e preparado, vindo direto de um restaurante que eles saíram para jantar. Já vai, mãe. E não esqueceram de mim. Cadê Neto? Tá lá embaixo. Feliz aniversário. Isso aqui é do aniversário do Neto? Vem pegar minha mala. É aniversário do meu genro. Beijo da vovó, beijo. Pode beijar, por favor. Assim mesmo, que essa boca suja de chocolate, gente, olha. Só chocolate. Isso é bênção de Deus, tá? Viu como a minha... Tu viu só agora, você que tá assistindo aí, como a sorte muda, ó? Viu? É só ter fé. E eu estava com fome mesmo, e olha, de verdade, o meu jantar chegou aqui. É isso que acontece. E eu não estava preparada, tá? Eu não me preparei, e nem essa foi uma oportunidade que aconteceu assim. Então, olha só. A aceitar você, Gilberto. É só um momento, Gilberto, que agora... agora eu tô aqui até sem jeito, que eu tô com chocolate no rosto. Tomar uma aguinha aqui pra gente continuar. Dá tchau pra vovó. Oi, meu amor. Tchau pra vovó. Beijo. Vovó ama, tá? Tchau, tchau. Vão com Deus. Tchau. Fecha aí, filha, a porta. Então, gente, então estávamos falando aqui até... Gente, eu descobri que quando eu saio, o filtrozinho sai daqui da tela, não é verdade? Então, seja bem-vindo, Gilberto. Então, o infortúnio, né, da vida de Jó, aquilo que estava acontecendo, a explicação da mulher era desiste. Eu estava dizendo a você que eu vou dar um testemunho na minha família, porque essas pessoas, elas fazem parte da nossa família, não é verdade? Elas não têm uma explicação e elas nos dão, às vezes, palavras que não é bem aquilo que você até gostaria de ouvir. Há algum tempo atrás, uma irmã minha, como eu falei para você, somos de uma família grande, a gente até ganhou de Jacó, tá? Porque Jacó teve 12, né? São 12 tribos, né, de Israel.
O meu pai teve 13 tribos. Então, nós somos 13 irmãos. Eu sou a segunda da família de 13. E minha irmã, uma das mais jovens, tem um filho. Aliás, ela tem 3 filhos. E ela chega comigo porque tem um filho dela que tá jovem, aquele menino que tá empolgado, né, com a vida, tem 20, acho que se eu não me engano, 24 anos, 25 anos, tá novo. Está no auge da vida. Então ele é aquele jovem que está desbravando o mundo assim de uma maneira muito, como é que eu posso te dizer, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Um dia ele quer uma coisa, e ele vai, ele vira o DJ. Ela chegou para mim e disse: Mari, agora ele fez curso de direito, aí queria ser advogado, faz o curso, para no meio do curso, depois ele já quer outra coisa, ele faz. E ela chegou comigo dizendo: eu não aguento mais, ele me dá dor de cabeça, ele me preocupa muito, ele sai de moto, então ele tá vivendo. E para ela estava sendo muito doloroso. E eu sempre disse para ela, mana, eu disse para ela, tenha paciência, vai ser só um tempo, ele está jovem, isso vai mudar, não te preocupa, teu filho não tem problema mental, ele não é louco, ele é só um jovem. Se acalma, uma hora ele vai acertar, Deus vai, porque sempre tem Deus. Deus vai mudar isso aí, vai te dar muita alegria. Esse menino ainda vai te dar muita alegria. Se acalma, ele está vivendo, ele está sempre só experimentando as coisas para uma hora ele descobrir o que ele quer fazer e vai fazer. É só uma questão de tempo. Eu nunca disse para ela, desiste do teu filho, porque ele bebe ou por qualquer outra razão que seja. Não, eu disse para ela, olha, tem pessoas como eu, generalista, a pessoa não se apega, não vive a vida toda numa mesma coisa, ela simplesmente conquista algo, quer outra coisa, ela conquista algo, ela quer outra coisa, e isso não significa que a pessoa é um inconstante, ou seja lá, algum defeito. E então, quando foi hoje, gente, a minha irmã me manda áudio, chorando de alegria, e agradecendo as palavras, muito agradecida, muito emocionada, as palavras que eu havia dado a ela sobre o filho dela. Para ela não se preocupar, para ela que aquele menino só estava vivendo a vida com muita energia e ele só estava descobrindo as coisas, o mundo. E hoje ela me ligou muito alegre que ele fez um concurso público lá em Belém do Pará, que eles moram em Belém. Eu estou indo para lá agora, final do mês. E passou. Para você ver, um jovem inteligente, com uma cabeça boa, estava simplesmente vivendo, né, a forma dele, da maneira dele, e as pessoas não entendem. Aí dizem, o menino é louco, aí querem dar gadernal para a criança, querem que use alguma medicação, porque só pode estar com algum problema. É assim que o mundo olha. É assim que as pessoas querem explicar fisicamente as coisas naturais, entendeu? O homem natural. Sem amor, sem misericórdia, às vezes querem explicar as coisas de Deus. Quando não tem explicação, jogam pedra. Aí fazem, sabe o quê? Pioram a vida das pessoas, não edifica a vida das pessoas, não tem uma palavra boa para dizer e deveria ficar pelo menos em silêncio, não é verdade? Assim a mulher de Jó fez com o marido. Tentou fazer ele desistir, mas ele não se abateu. E a minha irmã, quando me deu essa palavra dizendo, mana, eu agradeço a Deus as suas palavras, a Deus, tá? Porque é Deus que usa, não sou eu não tenho de mim mesma. Talvez eu seja, assim, igual a todo mundo, que em um momento difícil eu até fique chateada, aborrecida, quando minha filha não faz exatamente aquilo que eu acho que está certo, talvez eu até também faça isso, mas a minha irmã estava muito atribulada demais com o filho. E hoje me ligou feliz da vida, chorando, ligou não, gente, mandou áudio. E eu mandei de volta para ela, inclusive, feliz da vida que o filho dela, que dava muita preocupação, passou num concurso público, lá em Belém do Pará, não estou lembrada aqui a função, ele faz direito, acredito que seja na área, eu não parei para olhar, ela até mandou a lista para mim com o nome dele,
Eu não olhei bem a função. Mas glória a Deus. A gratidão dela pelas palavras que eu dei. Gente, eu não fiz muito. Eu não fiz nada. Eu não preparei aquele menino, eu não dei aula para ele. Eu simplesmente falei para a mãe dele: mana, é Deus, Deus vai mudar a sorte desse menino. Deus vai fazer com que ele alinhe a cabeça, a mente dele. Vai chegar uma hora, ele está jovem. Tem tempo para todas as coisas. Eu falei para ela a respeito disso, apenas isso, tá? A minha irmã disse: mana, poucas pessoas dão palavras boas para você quando você está num momento difícil como eu, atribuladíssima com a forma de viver do filho. E muitas mães desistem, muitas mães jogam para a rua, muitas mães ouvem conselhos ruins, muitas mães ouvem palavras ruins. E eu sei que fazem isso. Eu sei que fazem. Pessoas da nossa própria família jogam pedra na gente quando nossos filhos não estão fazendo aquilo que a critério do mundo não é correto. Jogam pedra. E não entendem que a vida pode mudar de uma hora, sem explicação. E aí o homem diz: foi sorte. Estava preparado, ele estava preparado, a oportunidade surgiu. Sim, a pessoa tem que se preparar e esperar a oportunidade, mas nem tudo é explicado pela preparação e oportunidade. Jó foi assim, e eu vou mostrar para você que a sorte de Jó mudou porque, novamente, Deus se agradou da postura de Jó. Quando Deus escolhe, predestina, Ele prepara, Ele abençoa, Ele cuida e Ele envia. Para isso nós estamos aqui, para uma experiência. E se nós temos Deus e acreditamos nele, amamos o próximo. Sabe como que é amar a Deus? É amar a Deus no próximo, amando o próximo. Ama ele acima de todas as coisas. Ele disse: ama o próximo como a ti mesmo. Aí diz no capítulo 42 de Jó, que depois de tudo isso, olha, Jó chegou a lastimar. Sabe o que é? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. O infortúnio dele, a vida dele mudou tanto para pior, para tão ruim, que ele chegou a dizer: maldiçoou o dia do nascimento dele. Ele amaldiçoou a sua própria vida. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, ou seja, o dia do seu nascimento. Olha o que ele disse quando ele estava assim. Ele disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que esse dia não exista, ou seja, ele amaldiçoou que aquele dia não tivesse acontecido, o dia do seu próprio nascimento. Tamanho foi a mudança da vida de Jó. E ainda ouviu a mulher, e ainda ouvia 3 amigos que vieram ter com Jó e ficaram ali, buzinando no ouvido dele por vários dias. E aí vem Deus ter com Jó. E há uma história bem longa, né, nesse espaço de tempo entre Jó perder tudo e Jó ser abençoado novamente. Olha como a postura de uma pessoa pode mudar. O infortúnio bateu na sua porta, uma coisa ruim aconteceu, não desista. Deus está observando a sua atitude, o seu comportamento. Deus não te abandonou. Deus continua te amando. Você lembra que diz que nós temos que reconhecer Deus? Provérbios 3:6 diz: reconheça-o Deus em todos os seus caminhos, nos bons e nos ruins. Você está passando num lugar ruim, num momento ruim, está no deserto, Deus está contigo. A porta está fechada, Deus está aí também com você. A porta está aberta, Deus está com você. A tua vida está feliz, Deus está contigo. Mas também a tua vida não está, Deus está aí com você. Porque ele diz que não nos abandona em momento nenhum. Jesus disse isso. Que estaria conosco até a eternidade. Você entende isso? Então a palavra que dizem para você, não escute, porque escuta a palavra de Deus. Aí Jó
com todo esse infortúnio, toda essa história, ele tem conversas assim, coisas que vão passar nesse capítulo todo, no todo o livro de Jó, e quando chega no final, sabe o que acontece? De tanto que Deus observou Jó, e aí a misericórdia vem. Não é que Deus ficou observando Jó e ficou testando Jó, não, Deus não testa ninguém, Deus não tenta ninguém, você sabe disso, tá? Isso aqui aconteceu com Jó, mas não é Deus tentando Jó. Deus observou a postura de Jó porque sabia que Jó, Deus sabe tudo. Você acha que Deus não sabia o final da história? Você acha que Deus já não sabe o seu final? Você acha que Deus já não sabe que você vai passar esse momento, mas que você vai se reerguer? E ele vai mudar essa história aí que você está vivendo? Basta você ter fé, a fé que Jó teve. Não quero que você passe a mesma coisa que Jó, não é disso que eu estou falando. Mas essa pequena coisa que você passa às vezes na vida e que você já se lança como um desafortunado, como é que fala? Gente, azarado, não diga isso. Deus pode mudar essa história agora mesmo, ele pode agora mesmo transformar tudo isso, porque ele já sabe do final. Foi ele quem escreveu a sua história, foi ele quem te escolheu, foi ele quem te fez. Olha as oportunidades que você tem na sua vida, olha ao seu redor. Sabe, agora mesmo você pode ter 70 milhões, bilhões de oportunidades esperando por você para essa história mudar. Você só tem que mudar a sua postura diante de como você vê. Ah, é pensamento positivo? Tudo bem. A palavra de Deus também diz que fé é pensar que já aconteceu aquilo que ainda não aconteceu. É saber, é ter a fé, a convicção de que já aconteceu. Então você começa a colocar na sua cabeça que a sua sorte, a sua vida não acabou. E se não acabou é porque tem um plano em andamento, um projeto em andamento, um destino, um espaço entre o teu nascimento e o teu final, que o teu final pode ser ainda além da tua morte. Você não acaba quando você morrer. O teu projeto não termina quando você fecha os olhos aqui, muito pelo contrário. E esse momento que você está passando aí, ele muda. Por que muda? Olha só o que aconteceu com Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem, olha só. Grava essa palavra que Jó disse. Lê no capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó sabia disso. E você deve saber disso, você tem que saber disso. Você precisava saber disso. Se não sabia, eu estou dizendo para você agora, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Aconteça o que acontecer na sua vida, na sua história, o plano de Deus nunca será frustrado. Você entende isso? Gente, a minha vida é exatamente o exemplo que eu tenho para dizer para você que o plano de Deus nunca foi frustrado na minha vida. Houve momentos em que eu, não conhecendo Deus, achava que era o fim. Mas eu estou aqui de pé. Deus te dá a oportunidade todos os dias e a primeira que Ele te dá é que você está vivo. E Ele te dá ainda mais. Ele te ama tanto que Ele te dá a oportunidade de ficar de pé cada vez que você cair. Você se levantar. E ele diz aqui, ó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é aquele? Quem é a pessoa que, não conhecendo, vai falar do que você está vivendo sem conhecimento de causa, sem saber qual a origem? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó diz que ele era tão maravilhoso, o que estava acontecendo era tão inexplicável, que até ele mesmo não tinha como entender. Mas agora chegou um momento em que tudo se abriu e Jó compreendeu. Aí sabe o que ele vai dizer? Ele diz assim, olha,
Eu te conhecia. Ele disse que era coisa demais. Sabe que as coisas que são demais para nós, a nossa mente não consegue alcançar. Então nós queremos dar explicações humanas e chegamos a ser, sabe o quê? Medíocres. Quando dizemos que sorte é apenas preparação, mas oportunidade. E isso é tirar Deus, e isso é excluir Deus, isso é excluir o projeto de Deus, é dizer que tudo depende de você. Você entende isso? É dizer que a sua vida só depende apenas de você, a sua sorte só depende de você. É excluir Deus, é excluir o papel da bênção de Deus na nossa vida. Isso é pequeno demais. Entende? Então, como a gente não entende as coisas maravilhosas demais de Deus para nós, a gente explica desse jeito. Não, a gente tem que se preparar, a gente só tem que estudar, estuda muito, estuda, menino, estuda. E como é que você explica alguém que não tem estudo nenhum, que vendia, eu vou dar um exemplo, alguém que era camelô e chega a ser um homem muito, muito rico. Enquanto que outro muito, muito rico sequer tem saúde para usufruir dos bens que tem. E por que você acha que fortuna, que riqueza, fortuna é ter boa sorte? E por que você olha para uma pessoa pobre de bens, de riqueza, e você acha que ele é um desafortunado? Que ele não teve boa sorte? Qual é o critério de sorte? É estar sempre lá em cima? Sempre rico? Afortunado? Com muitos bens? É isso? Isso é ter boa sorte. E a pessoa que é pobre, que é feliz, que tem saúde, que está bem, tranquilo com aquela vida que tem Deus, não teve boa sorte? E aí diz aqui que a palavra de Deus vai fazer exatamente agora o movimento contrário para a vida de Jó. Se Jó tivesse desistido no infortúnio, na hora difícil, tivesse realmente feito o que aconselharam ele e falaram, ele teria o quê? Teria acontecido o quê com Jó? Nós nunca vamos saber, sabe por quê? Porque não estaria escrito aqui no livro de Jó. Não estaria esse final aqui que eu vou dizer a você. O final foi exatamente este aqui, ó. Ele disse, Jó declarou a Deus, eu te conhecia só de ouvir. Você conhece verdadeiramente Deus? É só de ouvir ou você sabia que nesse momento difícil que você está passando, nesse vale aí, nesse deserto, nessa coisa que você diz que não vai conseguir passar, você sabia que esse é o momento de você conhecer verdadeiramente Deus? Pense, avalie isso que eu estou falando. Sabia que nesse momento pode ser a oportunidade que você tem de conhecer Deus de verdade? Se aproximar dele? Olha o que Jó vai dizer. Olha isso aqui. Capítulo 42, versículo 5. Já no final de todo o sofrimento de Jó, ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí, o que você diz sobre isso? Jó verdadeiramente estava vendo Deus? Jó teve conversas, Deus chegou com Jó, dialogou com Jó, falou muitas coisas, até disse para Jó falar que ele ia ouvir, para ele ensinar. Meu Deus, este momento que você está vivendo é o momento que Deus quer se aproximar de você. Este é um momento, lembra que na live que eu preguei, foi na quinta? Não, sobre a casa do luto. Uma palavra que eu dei esta semana passada, que está em Eclesiastes. É em Eclesiastes. Que é melhor a casa do luto, Eclesiastes 5, se eu não estou enganada. A casa do luto do que a casa da festa, onde a festa é melhor onde tem um luto, houve uma morte, né? Porque tem luto onde houve uma morte. Ali as pessoas aprendem mais. Então, lições valiosas se aprende no deserto. Deus leva o povo dele para o deserto, lembra disso? Eu vou mostrar para você como a sorte, segundo Deus, é assim, ó.
Deus pegou o povo dele e levou todo ele para o deserto para tirar deles o que ele não queria e não gostava e não agradava, tá? E disse, eu levei para humilhá-lo. Tá lá em Deuteronômio, não, em Êxodo, tá? Na saída do povo de Deus, lá do Egito, Deus leva para o deserto e fez aquele povo, deixou ele murmurar, aquele povo precisava ser limpo. E você sabe que metade não, todos aqueles que saíram de lá terminaram perecendo no caminho porque não entenderam a mensagem? Não entenderam o amor de Deus por eles? Não entenderam que aquilo era para o bem deles? Pessoas assim que desistem, elas perecem no meio do caminho, porque elas não entendem que é o amor de Deus purificando elas para um propósito maior. É difícil de entender isso? Talvez para você seja difícil, não é fácil, né? Eu não quero pregar que você passe o que Jó está passando. Eu quero dizer que esse momento que você está passando aí, que você é humana como eu sou, somos humanos, tem momentos de quase desistir, não desista. Não escute o que estão dizendo, não escute nem você. Faça o seguinte, não escuta essas palavras que estão vindo na sua mente, porque a sua mente também pode estar mentindo para você. O seu coração é enganoso. E o que você escuta de você mesmo pode ser pensamentos ruins. Tira tudo isso. Deus mudou a sorte de Jó para melhor, deu a guinada de volta, voltou a um estado muito melhor. Olha só, mudou o Senhor a sorte de Jó, está escrito exatamente isso. Olha aqui, capítulo 42, versículo 10. Jó disse que agora via Deus, e olha, acredito que seja por isso aqui, ó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, ele foi orar por aqueles amigos que falavam que ele tinha feito algo errado ou pecado para passar todo aquele infortúnio, tudo aquilo ali, deveria ser motivado por ele e Jó. Então Jó não ouviu e Deus se aborreceu com aqueles. Olha, você que diz palavra ruim para quem está passando uma hora de deserto, de momento ruim, cuidado, hein? Você ainda vai ouvir orações dessa pessoa que você aí está dando conselho e dizendo que ela pecou, que ela está com algum problema porque foi causado por ela. Esta pessoa pode vir ainda a ser alguém que vai levar você até a Deus, até a Cristo. Muita gente na minha vida lá no passado pode ter me feito coisas que não imaginavam que hoje eu oro por elas. Você entende? Eu oro por pessoas que lá no passado não entenderam a minha vida, não entenderam a minha forma de viver, não entenderam os momentos que eu estava passando. E aí, hoje eu oro por essas pessoas, porque eu quero que elas entendam que existe um Deus que muda a sorte de todo mundo. Basta crer, basta se achegar a Deus, sair de perto das pessoas, afasta das pessoas que estão te falando coisas que não são de Deus e segue as que estão, se ajunta com pessoas que têm fé. E deixa dessas pessoas que estão falando coisas que não vem da boca do Senhor. Então disse, mudou o Senhor a sorte de Jó, no versículo 10, quando este orava pelos seus amigos, que não eram amigos, amigos entre aspas, né? E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que este possuía. Se você acha que o infortúnio é perder os bens, perder a saúde, perder tudo isso, é ter má sorte, então peça que Deus mude a sua sorte, porque vai mudar. Deus mudou a de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro. Olha aí como Deus fez para repor tudo aquilo que ainda usou pessoas. Você está entendendo? Deus não só mudou a sorte de Jó, como ainda mudou a sorte de outras pessoas que deu a oportunidade delas ajudarem a Jó. Às vezes a sua sorte muda quando Deus dá a oportunidade para você ajudar alguém. Pense, você não já teve a oportunidade de que Deus falou no teu coração, faz, e você não fez? Faz. Quando Deus mandar, faz. Porque você não sabe o propósito disso.
Eu já recebi certas ordens de Deus que eu relutei, eu disse, é o Senhor mesmo que está mandando eu fazer isso, Senhor, tem certeza? E eu fiquei naquela, me dá um sinal, lembra de Gideão? Me dá um sinal, vê se é o Senhor mesmo. Então, olha o que aconteceu, Deus usou pessoas que vieram abençoar Jó, e aí ele teve dinheiro, ovelhas, tudo dobrado, chamou o nome ainda teve filhas, filhos. Depois disto, gente, quando Jó parecia que ia morrer, viveu 140 anos e viu a seus filhos a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Pronto. Eu deixo você concluir que Deus, eu deixo você concluir da palavra que diz assim, o que é sorte? É apenas preparação mais oportunidade? É apenas isso? Ou existe algo além da preparação e da oportunidade? Ou será que até a oportunidade não foi Deus? Olha só, para encerrar, só para encerrar, eu vou ler Romanos, que você conhece esse versículo, Romanos 8:28. Milagre? Gente, eu faço isso por causa do filtro que sai quando eu mudo aqui, né? Então, veja só, eu vou ler aqui Romanos 8:28 para você entender. Eu ia falar da viúva de Sarepta, sabe aquela viúva de Sarepta que estava morrendo de fome lá no deserto e Deus enviou Elias para lá para abençoar ela? Foi sorte. Inclusive em Lucas, sabe? Em Lucas 4:25, Jesus diz assim, olha, quantas viúvas existiu na época de Elias lá naquele lugar? Na verdade, digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, mas a quantas Deus enviou o profeta? Olha, muitos leprosos existiam na época também de Naamã, mas a quem Deus curou e enviou o profeta para curar? Foi sorte? Foi sorte de Naamã ou foi sorte da viúva de Sarepta? Olha a outra. Sabemos que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que diz mais no versículo 29? Porquanto aos que de antemão conheceu, de antemão, antes até da fundação do mundo, Deus já sabia, já conhece, foi Ele quem te enviou. Olha, de antemão conheceu, também os predestinou, olha isso, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pronto, eu encerro aqui para você analisar também esse versículo, esse capítulo 8:28 de Romanos, onde Paulo fala sobre Deus, os escolhidos, os enviados, os escolhidos segundo o seu propósito, aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E então, eu faço novamente a pergunta final. Sorte é apenas preparação e oportunidade? Medite nisso. E eu aqui digo a você, boa noite, bom descanso. Que Deus ilumine o teu coração, a tua mente, renove a sua mente para entender o propósito de Deus para a sua vida. O autoconhecimento com o conhecimento do alto vai fazer você compreender quem é Deus na sua vida. Amém? Aqueles que entenderam e aqueles que vão buscar conhecer mais de Deus, eu digo, Deus seja glorificado na sua vida. Que a paz de Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você até
os últimos dias de sua existência e que você esteja com Ele para a eternidade, assim como eu estou vivendo a minha vida eterna em Cristo Jesus, o ressuscitado. Beijos. Até quinta-feira. Eu estou fazendo as lives agora, gente, só nas quintas-feiras, tá bom? Que Deus abençoe. E até breve.